Max Weber e o positivismo, escrito por Edgar Dias de Vasconcelos. Weber, influenciado por Rickett, seu eminente professor, autor do magnífico livro, publicado em 1902, Os Limites da Conceitualização Científico-Natural, cuja ideia central, a realidade é por definição infinita, com efeito como compreendê-la. O mecanismo da cognição desenvolvida, a relação do sujeito com o objeto, a limitação cognitiva da memória, a impossibilidade do conhecimento total da realidade. Portanto, qual a proposição fundamental quando o fenômeno é o resultado infinito da realidade? Sendo desse modo, o sujeito trabalha com cognições relativas. Portanto, dados finitos, a limitação do objeto. Da mesma forma, a subjetividade do sujeito particularizado. A grande questão, como trabalhar a infinidade dos fatos singulares, o que caracterizam o fundamento das ciências do espírito. Diferentemente, em parte, o entendimento nas ciências naturais, pelo fato de estudar o objeto, fazendo recurso do método indutivo, a particularização do objeto, sem ser elevado à infinidade, dissociando as duas ciências, da natureza e do espírito. Nas ciências do espírito, usa como metodologia os valores ideológicos, o que é diferente nas ciências da natureza, a objetividade indutiva. Desse modo, a fenomenologia é formulada por valores culturais a priori, configurando a princípio a ruptura com o positivismo. Ideia que influenciou profundamente Max Weber. Sendo assim, Weber aceitava as influências como escolhas ideológicas para os estudos fenomenológicos. Todavia, onde reside o erro fundamental de Weber? Escolhido o objeto fenomenológico, a investigação deve ser empírica, o resultado objetivo, neutro, sem ideologização. Em hipótese, o que não é possível na ciência do espírito. Desse modo, no segundo momento, Weber é positivista. Não se pode chegar a um conhecimento objetivo quando o entendimento do objeto é infinito. A natureza específica da fenomenologia aplicada aos fatos sociais. Weber transforma o conhecimento analítico na pior estrutura cognitiva positivista, não conseguindo separar os juízos de fato com os juízos de valor no processo de análise fenomenológica da realidade.
toda análise científica social à interferência dos juízos de valor na realidade dos fatos. Não é possível a compreensão integral dos fatos fenomenológicos em referência às ciências do espírito. De tal modo, Weber, por sua visão ingênua epistemológica, transforma-se sua sociologia em uma antissociologia. Assim, toda análise que se propõe ser verdadeira é mentirosa, dado a impossibilidade da separação dos juízos de fato dos juízos de valor. Portanto, os fatos só são deduzíveis a partir dos valores. Não existe separação entre os juízos de valor dos fatos. Um erro crucial formulado por Weber, pressuposto essencial do positivismo, motivo pelo qual o positivismo aplicado à fenomenologia é ideologia pura, aceitável tão somente em parte no método indutivo. Desse modo, a sociologia weberiana é absolutamente improcedente, igual à filosofia positivista, resultada como fundamento do método weberiano. Portanto, as demais ciências do espírito, da mesma forma, o mesmo erro inversamente, quando o cientista indutivo deseja entender as ciências do espírito, sendo desse modo toda fenomenologia entendida positivamente não tem valor científico, pois qualquer valoração interpretativa científica fenomenologicamente é, em síntese, ideológica. Nesse sentido, o neoliberalismo é a mais absoluta ideologia, sendo assim também o socialismo, entre as demais procedências fenomenológicas. Exatamente por esse motivo nasceu o mundo pós-moderno, fundamentado na pós-verdade. A grande epistemologização formulada por Foucault no entendimento da fenomenologia, na ciência da natureza, no uso da matemática, Bachelard, a teoria do conhecimento aproximado, na física quântica de ondulação, o princípio da incerteza de Heisenberg, e na física de partícula, a relatividade de Einstein, a destruição da verdade absoluta como fundamento científico, a fundamentação da pós-verdade em todos os campos epistemológicos. Artigo escrito pelo professor Edjar Dias de Vasconcelos,